Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adoro-te. Eu te adoro, ó Cristo, Deus no santo altar. Em teu sacramento vivo a palpitar. Dou-te sem partilha, vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. E nós queremos já entregar essa nossa jornada, esse encontro que nós estamos tendo nessa noite, pedindo, nos unindo a Jesus, que está em cada sacrário, em cada igreja, em cada capela, encerrado no sacrário, por amor a mim e a você. E nós queremos pedir que Ele possa operar no nosso coração grandes milagres, grandes prodígios. Nós entregamos todo o nosso coração nessa noite e tudo que vamos viver. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Abre a nossa inteligência. Abre os nossos ouvidos para que possamos te escutar. E nos ensina, Senhor Jesus, a te obedecer mais uma vez. Assim como Maria, nós também queremos dizer nosso sim a ti, nesse momento, nesse instante. Já também nessa expectativa do menino Jesus que vai nascer. Vem, Senhor, já preparar o nosso coração para a tua vinda gloriosa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez nessa jornada Eucaristia, nosso tesouro. Essa oração que eu acabei de fazer é desse livrinho aqui, ó, Uma Visita ao Santíssimo Sacramento, que também foi preparado pela editora Canção Nova. E esse livro, ele ajuda você que não sabe como adorar, como eu faço para rezar diante da Eucaristia, eu não sei o que fazer. Então, para você que muitas vezes se sente perdido, não sabe o que rezar, por onde começar, como se colocar, mas tem um desejo profundo de realmente poder ouvir a Jesus e aprender a adorar Jesus na Santíssima Eucaristia, eu te indico esse livro bem fininho. Ele é muito prático, eu já usei ele muitas vezes, até está encapado aqui. Eu comecei com ele, com este livro, né? Uma Visita ao Santíssimo Sacramento. Então, tem já orações selecionadas, começa aqui, oração para iniciar a adoração, oração preparatória, e ele vai te introduzindo até você ter o seu diálogo, a sua conversa, o seu colóquio com Jesus na Eucaristia. Então, vale muito a pena, recomendo, né? E a gente começou rezando um trechinho do Adoro-te, que está escrito nele, inclusive, né? Então, eu não fiz a oração completa, mas você pode depois rezar com calma a oração de São Tomás de Aquino, o Adoro-te. Muito bem, minha gente. Vou colocar aqui. E hoje nós vamos dar mais um passo em relação às qualidades do corpo glorioso de Jesus ressuscitado. Nós tínhamos falado na última jornada, né, no último encontro da nossa jornada, sobre o primeiro ponto, que era a imortalidade do corpo de Jesus, né? Uma vez ressuscitado, ele agora se torna um corpo imortal, não pode mais sofrer, não pode mais morrer. E hoje o segundo ponto é a sutileza do corpo de Cristo. Nós já tínhamos comentado sobre a sutileza na última aula, mas agora eu trago, né, no começo como prometido, sutileza. Se entende que o corpo de Jesus Cristo podia atravessar sem dificuldade corpos mais rígidos. Foi assim que ele saiu do túmulo sem remover a pedra que fechava a entrada. Então, o corpo de Cristo glorioso pode atravessar sem dificuldade corpos mais rígidos. Então, ele pode atravessar as paredes, né, como ele entrou em Pentecostes, aquela sala que estava toda fechada. E esse ponto do corpo glorioso de Jesus também é um ponto importante para a gente compreender a presença de Jesus na Eucaristia.
Ou seja, se ele pode atravessar as paredes, ele pode fazer o que ele quiser com o corpo dele, então isso significa que de um modo misterioso, de um modo que nós não compreendemos com a nossa razão, ele consegue se fazer presente na Eucaristia, no pão. Ele consegue estar com o seu corpo glorioso também ali. Ele faz acontecer a transubstanciação e ele está presente agora naquela aparência de pão. Tão pequenina, mas ali, mesmo no menor fragmento da Eucaristia, está o corpo todo de Cristo. Não é o tamanho da Eucaristia que eu recebo, que é um corpo maior, é um corpo menor. Não, até num grãozinho ali, depois de consagrado o pão, que já não é mais pão, mas se torna o corpo de Cristo, ali está presente Jesus na Eucaristia. Por isso, todo o cuidado que nós temos ao receber de Jesus na Eucaristia. Nós não podemos deixar cair em um fragmento, não podemos deixar estarmos desatentos. Então, se você recebe Jesus Eucarístico nas mãos, principalmente, então você deve ter um maior zelo, um maior cuidado de olhar, de observar, porque naquele menor fragmento está o corpo todo de Cristo. Nós vamos agora dar continuidade. Nós estamos agora adentrando ao capítulo 2 do livro Eucaristia, Nosso Tesouro. Se você pode adquirir, adquira o livro. Essa jornada ela é totalmente gratuita. Ela não tem custo nenhum, custo zero. De fato, ele é um presente. Essa jornada é um presente para você poder se aproximar da Eucaristia, tirar as suas dúvidas, ir meditando sobre esse mistério da Eucaristia, junto com as explicações do nosso fundador da comunidade Canção Nova, Padre Jonas Abib, que escreveu o livro Eucaristia Nosso Tesouro. Foi um dos primeiros livros que ele publicou, sabendo da importância, da necessidade, do tema central, que é a Eucaristia para nós católicos. Sim. Então, você pode fazer toda essa meditação junto conosco nessa jornada. E o livro você pode adquirir para que você também possa ter na sua casa, que você possa fazer a sua meditação, ler com calma. Então, é um investimento. Eu também tinha mandado no nosso grupo de WhatsApp, inclusive se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, eu te convido a entrar para poder participar, receber todas as mensagens, os links, as orações. Então, entre no nosso grupo de WhatsApp para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Também não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, de deixar o seu like para que mais pessoas possam ser atingidas por esse conteúdo que nós estamos meditando. Com certeza, muitas outras pessoas têm a necessidade hoje de compreender o que é a Eucaristia, a importância de nós nos aproximarmos deste sacramento, de nós estarmos em profunda comunhão com Jesus na Eucaristia. Então, não deixa de encaminhar para aquela pessoa que você também sabe que precisa, que às vezes está com depressão, que às vezes está doente, que precisa de uma palavra, que precisa de uma luz. Então, que você também possa encaminhar para essa pessoa. Não deixe também de evangelizar quem precisa. Caso você queira também adquirir o livro no modo PDF, também eu coloquei o link lá no grupo do WhatsApp, como adquirir. Estava uma super promoção, eu não sei se ainda tá, mas ele estava R$ 3,27, se eu não me engano. Mas mesmo que não esteja com essa super promoção, estava com 70% de desconto, mas mesmo assim o PDF ele tem um custo mais baixo ainda para que você possa adquirir, Porque o objetivo principal é que o Padre Jonas sempre falou, é que esse produto de evangelização possa chegar até você, possa chegar na sua mão. Então a gente sempre faz esse esforço para que o produto possa ser acessível financeiramente, para que você possa adquirir e possa beber dessa graça. Eucaristia, a nossa defesa. Sim, a Eucaristia, ela é a nossa defesa. E eu tinha falado que eu falaria sobre a história dos santos que viveram da Eucaristia. Mas hoje eu quero começar com uma história que vai falar da Eucaristia, mas um pouco diferente. A história de Santa Clara de Assis. Sim, companheira de São Francisco de Assis, tão conhecida.
uma santa que nos causa um profundo amor por Jesus Eucarístico. Eu estive, graças a Deus, né, há alguns anos atrás em Assis, e eu pude estar também visitando onde Santa Clara de Assis viveu. E de fato é um lugar que me tocou, né? Nem posso falar nós, né? Mas eu digo, me tocou profundamente. Acho que de todos os lugares, Assis é aquele desejo profundo no coração, né? Eu quero poder voltar lá. O que São Francisco deixou semeado naquele lugar é impactante. Santa Clara de Assis, você vai lembrar daquela imagem, ela normalmente aparece segurando, né, um ostensório. E por que dessa imagem de Santa Clara segurando o ostensório? Então veja só, naquela época, né, na época de Clara de Assis, vocês vão lembrar também que São Francisco de Assis foi para a Terra Santa e negociou, né, com os muçulmanos vários espaços de terra, né, e hoje, se nós temos conservados tantos espaços santos na Terra Santa, foi graças a São Francisco de Assis. Então veja, naquela época os muçulmanos eles estavam assim destruindo o cristianismo, destruindo os lugares santos. Eles já tinham feito isso na Terra Santa e depois que eles fizeram isso lá, eles partiram para a Europa e começaram também a invadir os lugares cristãos, a destruir as igrejas, enfim. E eles foram para onde? Assis. Sim, eles foram para Assis. E essa história está no livro Eucaristia, Nosso Tesouro. E vai dizer assim: ao chegar a Assis, na Itália, se dirigiram para o convento onde morava Clara e suas irmãs. Eles tinham como propósito acabar com aquelas moças consagradas a Deus. E logo após entrar em Assis e invadir aquele núcleo, que era muito forte, do cristianismo, que pregava e vivia o evangelho, eles sabiam que Francisco estava morto e que lá estariam seus irmãos e as irmãs de Clara. Então, eles, sabendo da força de Assis, de São Francisco, eles vão exatamente lá para querer invadir. E quando as clarissas, né, viram aqueles homens se dirigindo para o convento, armados, dispostos a destruir tudo, eles foram o quê? Avisar Santa Clara, que ela estava já doente no seu quarto, e naquele momento difícil, Clara ousadamente ela vai até o sacrário, pega o ostensório com a hóstia consagrada e traz em suas mãos. Era a arma que ela e suas irmãs tinham naquele momento. Ela aproximou-se da janela que dava para o pátio e apresentou o Santíssimo Sacramento diante daqueles homens que já estavam bem próximos, subindo a coluna. Repentinamente, eles começaram a fugir em debandada. Aconteceu no meio deles uma grande confusão, e sem entender tudo o que estava acontecendo, se retiraram. Clara permaneceu com o ostensório diante da janela até que todos fossem embora. Depois, ela e suas irmãs entraram dando graças a Jesus ali presente na Eucaristia, porque tinham presenciado o seu poder libertador. E depois eles testemunham, né, que quando Clara, né, trouxe Jesus no Santíssimo Sacramento, no ostensório, e colocou ali sobre a janela, eles falaram que eles viram vários raios que vinham daquela Eucaristia. Os raios eram violentos, como em dia de tempestade, e ofuscavam seus olhos. Por isso se retiraram em debandada, numa grande confusão, e diziam que, enquanto eles não foram embora, aqueles raios não cessavam. Deus nos deixou muitos milagres para que nós pudéssemos acreditar no poder da Eucaristia. Os milagres, eles vêm para aumentar a nossa fé, para fazer com que a gente possa também ver que não é um simples pão. A Eucaristia, ela não é só uma lembrança, só um faz de conta. Não é um faz de conta. Jesus, ele, se você for lembrar no último capítulo, no que nós já estudamos, se você não viu, depois você pega as primeiras aulas, as nossas primeiras meditações para ouvir, mas ele vai falar do pão da vida, ele vai falar que ele vai dar o seu corpo como alimento já durante
né, bem antes dele viver a ceia com os discípulos. Ele já vai preparando, ele já vai avisando, ele já vai catequizando. E ele não volta atrás, ele não volta atrás. Então ele está dizendo, de fato ali está o meu corpo. Ele faz toda uma preparação para que nós pudéssemos compreender esse grande mistério que ele iria instituir. Ou seja, ele faz uma preparação antes, bem antes, ele fala sobre isso para só depois ele instituir verdadeiramente a Eucaristia. E depois esses outros milagres dos santos que vivem da Eucaristia, essa história de Santa Clara de Assis, que expulsa os seus inimigos apenas trazendo Jesus Eucarístico, vem fortalecer a nossa fé e nos mostrar Jesus verdadeiramente está naquele pão simples, humilde, que humanamente você olha e fala, não, mas não tem nada aí. Tem tudo. Não é que não tem nada, tem tudo. Tem o próprio Deus, encerrado no sacramento da Eucaristia. E esse sacramento da Eucaristia é a nossa defesa. É a nossa defesa. Então o Padre Jonas ele vai explicar que assim como Jesus socorreu Santa Clara de Assis e mandou embora todos os seus inimigos, porque elas não iriam lutar contra eles, né? Elas não teriam força para vencer. Mas Jesus mesmo, Clara, né, santa, sabendo do poder da Eucaristia, ela vai, pega o ostensório, traz, né, o ostensório onde nós colocamos a Eucaristia, né? Então ali dentro é que está o maior tesouro, né? Não, nós colocamos o ostensório, né, ornamos com dourado, com ouro, porque é o próprio Deus que está ali. Mas o mais importante não é o ostensório, é Jesus dentro do ostensório. E ele envia esses raios. Então o padre vai falar, o Padre Jonas vai nos explicar. A Eucaristia, ela é a nossa defesa. A nossa defesa nas nossas lutas do dia a dia, diante dos problemas em casa. Quem tem problema em casa? Com os filhos. Quem precisa de sabedoria para saber educar os filhos? Quanta sabedoria! No casamento, nos momentos em que vem muitas vezes o inimigo atacar o nosso casamento, na nossa família, a nossa defesa é Jesus Eucarístico. A nossa defesa está no Senhor, que fez o céu e a terra, que está presente na Eucaristia. Não é por acaso que a Canção Nova, ela dedica todas as quintas-feiras, né, à adoração eucarística, que é uma recomendação da própria igreja. A quinta-feira é dedicada a Jesus Eucarístico, mas a comunidade Canção Nova faz esse esforço de nós termos uma quinta-feira de adoração, com pregação, com palestra, para que de fato a evangelização por meio de Jesus Eucarístico possa resgatar as famílias. Assim como naquela época queriam destruir o cristianismo e Santa Clara usa da Eucaristia para afugentar aqueles inimigos reais que estavam ali prestes a querer invadir o convento, hoje também o inimigo ele continua querendo destruir a nossa família, destruir o nosso casamento, querendo destruir tudo aquilo que é importante para nós. E quem vai ser a nossa defesa? Você já sabe, é a Eucaristia. E se antes o inimigo ele queria destruir o cristianismo de uma forma muitas vezes física, né, invadindo um lugar, hoje nós vemos essa invasão, né, na época desse livro o Padre Jonas fala da televisão, mas hoje nós podemos falar das inúmeras maneiras que o inimigo tem se utilizado para destruir a nossa família por meio do celular, das redes sociais, do enorme tempo que nós gastamos diante das telas. Hoje o inimigo tem entrado por aí. E o Padre Jonas falava naquela época que nós deveríamos levantar, né, Jesus Eucarístico diante desta realidade, para que nós pudéssemos vencer, né? Nós não podemos deixar que o inimigo ele invada esse território santo que é o nosso coração.
E aí, muitas vezes nós é que damos a abertura para que ele possa invadir. Vendo aquele vídeo que não convém, assistindo o que não é necessário, gastando o nosso tempo diante das telas, ouvindo fofocas, ouvindo pessoas que fazem mal muitas vezes para nós, né? Vendo pornografia, ou seja, a tela hoje é um meio muito grande por onde o inimigo entra, mas a Eucaristia é a nossa defesa. Lembre-se, a Eucaristia é a nossa defesa. E porque a Eucaristia é a nossa defesa, nós precisamos resgatar os lugares santos. Resgatar os lugares santos. Então, por meio da Eucaristia, nós somos chamados a resgatar os lugares santos. Quais são esses lugares santos? A nossa família. Esse é o lugar santo que precisa ser resgatado. Nós precisamos novamente ter a posse do nosso lar. Jesus Eucarístico é a sabedoria. É Ele que vai nos indicar o que fazer. É por meio da adoração a Jesus Eucarístico que nós vamos sermos capazes de retomarmos a autoridade de mãe, de pai. E quantas vezes a gente fala assim, eu não sei mais o que fazer no meu casamento, na minha família, com os meus filhos, no trabalho, mas principalmente dentro do lar, nós precisamos estar diante dos pés de Jesus porque Ele quer nos devolver a autoridade. Sim, a autoridade que foi dada pelo próprio Deus como pai e como mãe. É por meio da adoração que nós vamos resgatar esta autoridade, o Padre Jonas vai falar. E nós precisamos investir pesado na nossa vida de oração, na nossa adoração. E aí agora eu quero ler um trecho, diz assim: na Santíssima Eucaristia está Jesus, o Filho obediente à autoridade do Pai. É dele que vem toda a força para resgatar a autoridade própria de pai e de mãe. A paternidade e a maternidade é uma coisa muito sagrada e santa. Por isso não pode haver infidelidade nem adultério entre o casal. Não pode haver profanação do matrimônio realizado em Deus. E vai dizer, você precisa ser uma pessoa profundamente eucarística, porque só o calor que emana da Santíssima Eucaristia pode matar todos os micróbios espirituais que você adquiriu numa vida errada. Assim como se coloca uma seringa contaminada para esterilizar numa autoclave, é preciso estar diante de Jesus sacramentado para sermos descontaminados de toda a impureza contraída, somente por meio da Eucaristia. Né? Veja essa simbologia que é utilizada, né? Assim como aquela seringa contaminada, ela precisa ser esterilizada no autoclave, naquele calor. Nós também precisamos estar diante de Jesus para que nós possamos também ser purificados de toda contaminação, de todo pecado, de todas as coisas erradas que infelizmente nós talvez tenhamos experimentado e tenha ficado em nós essas impurezas. Então, diante de Jesus Eucarístico, tudo isso vai sendo liberto, tudo isso vai sendo curado e nós vamos resgatando novamente os lugares santos, a nossa própria alma. Mas e quanto tempo que nós devemos fazer adoração? Veja, se você pode 1 minuto, faça 1 minuto. Se você pode fazer 10, faça 10. Se você pode passar meia hora, faça meia hora. Se você pode 1, 2, 3, faça. Se você pode fazer uma vigília, faça. Os benefícios que você vai escolher são enormes. Vamos lembrar de São João Bosco. Sim, Dom Bosco, ele diz o seguinte: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes no Santíssimo Sacramento. Quereis que ele vos dê poucas graças? Visitai-o raramente. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus.
Quereis ser vencidos? Deixai de visitar a Jesus. Meus caros, a visita ao Santíssimo Sacramento é um meio muito necessário para vencer o demônio. Portanto, ide frequentemente visitar a Jesus, e o demônio não terá vitória contra vós. E diante disso eu lembrei também de Santa Teresa d'Ávila, no livro onde ela fala sobre o trato de amizade com Jesus, e ela explica que muitas vezes nós tratamos as pessoas com maior respeito do que o próprio Deus. Porque quando você fala para alguém, olha, eu vou me encontrar com você tal hora, e você é fiel àquele compromisso. E se você não vai, você liga, você avisa, você diz, olha, eu vou me atrasar ou eu não vou chegar. Porém, com Jesus Eucarístico, nós muitas vezes não temos esse mesmo respeito. Nós não avisamos quando nós vamos, nós não nos comprometemos a visitá-lo diariamente ou semanalmente, ou conforme a gente pode, conforme é possível. E quando nós não vamos, nós não damos satisfação. Ou seja, veja, muitas vezes a gente trata as pessoas com maior, grau de importância do que o próprio Deus. E deveria ser o contrário. Nós deveríamos tratar Deus, com maior reverência do que as pessoas. Lembro agora também de Madre Teresa de Calcutá, que falava que ela ia fazer adoração, passava 3 horas em adoração, e as pessoas falavam, mas a senhora não vai sair, tem tanta coisa para resolver? E ela falava, exatamente porque tem muita coisa para resolver que eu estou aqui. Ou seja, se você tem muitos problemas, se você tem muita coisa para resolver, se você precisa de uma graça, se você precisa ser liberto de um vício, se você precisa vencer a depressão, você precisa passar mais tempo com Jesus Eucarístico. Qual é a tua necessidade hoje? O que você precisa? É o tempo que você precisa estar também diante de Jesus Eucarístico. E digamos, não estou com nenhum problema. Então, esteja lá por amor a Jesus e em intercessão por tantos que estão afastados de Jesus Eucarístico. E o Senhor, Ele quer que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós pedimos agora, Senhor, dai-nos essa graça, dai-nos esse dom, a graça de vivermos, de sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que nós possamos te buscar, Senhor, cada dia mais na Eucaristia. Que nós desejemos, Senhor, estarmos em profunda união, custe o que custar, mas que nós possamos busquem a Jesus, se esforce para estar com Jesus. Quando nós amamos alguém, nós nos esforçamos para estar próximo dessa pessoa. E Jesus, que nos deu a vida, quanto mais nós deveríamos nos esforçar para estar próximos, para irmos numa igreja, para adorá-lo, para conversar com ele, para irmos à Santa Missa e estarmos em união. Jesus, ele te espera na Eucaristia. Nós terminamos hoje por aqui. Daqui a pouco eu envio no grupo a oração no final desse capítulo, como prometido, para que você possa rezar diante do Santíssimo Sacramento. Você reza agora também, una o seu coração, lembre qual é a igreja mais próxima, Jesus está ali, e que você possa rezar agora à noite, mas amanhã você vai até a Eucaristia, vai até uma igreja. Nós temos também muitos canais que têm adoração online, 24 horas, olha que graça, ao vivo. Você pode procurar um desses canais de adoração online, ao vivo, e fazer a sua adoração de casa, mas veja também, que bênção que nós podemos ter pelas redes sociais. Mas assim que você puder, vá até uma igreja e adore a Jesus. Eu quero que você também deixe as suas dúvidas. Qual é a dúvida que você gostaria que fosse respondida nessa jornada? Então, deixa nos comentários qual é a sua dúvida. Comenta também o que você está achando. Isso é importante para a gente saber, e a gente vai respondendo a cada encontro. Uma alegria poder estar com você. Que Deus abençoe a sua noite, um
um bom descanso, que Jesus possa estar fazendo essa obra profunda no seu coração, trazendo de volta a alegria, a paz, a saúde que você precisa, o sustento para você passar por essa enfermidade que você está. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa defesa, que nós possamos sair hoje com essa certeza profunda no nosso coração. Jesus, Ele é a nossa defesa e nós precisamos, por meio da Eucaristia, resgatar os lugares santos do nosso coração, da nossa família. Te encontro na próxima quinta-feira, 20h30, aqui no canal do YouTube. Aproveita para você compartilhar, para enviar para mais pessoas poderem estarem junto conosco na próxima quinta-feira. Deus abençoe.